Bom, vamos aqui a um conto lindo, maravilhoso, clássico do Machado, o Conto de Escola. É um conto que está presente no livro Várias Histórias, de 1896. Nós temos aqui um narrador em primeira pessoa, que é o Pilar, um narrador adulto, e que vai acabar nos recordando algo que aconteceu com ele no tempo da escola e que deixou dois grandes ensinamentos. Mas a gente vai ver dois grandes ensinamentos de forma irônica. E ele começa. A escola era na Rua do Costa, um sobradinho de grade de pau. O ano era de 1840. E o Pilar, naquela época, ele diz, né, estava louco para brincar, mas ele não sabe bem para onde ir para brincar. Hesitava entre o Morro de São Diogo e o Campo de Santa Ana. Morro ou campo? Tal era o problema. De repente disse comigo que o melhor era a escola, e guiei para a escola. Aqui vai a razão. Então, reparem que ele resolve não mais brincar, mas ir para a escola. Por quê? Na semana anterior tinha feito 2 suetos, ou seja, ele gazeteou a aula, matou a aula. E descoberto o caso, recebi o pagamento das mãos de meu pai, que me deu uma sova de vara de marmeleiro. Ou seja, o Pilar matou a aula, gazeteou, acabou apanhando do pai. E ainda estava sentindo as dores, né? E não queria aquele repeteco. Então, não tem morro ou campo, eu vou para o colégio, eu vou para a escola, tá? As sovas do meu pai doíam por muito tempo. Era um velho empregado do arsenal de guerra, ríspido e intolerante. Sonhava para mim uma grande posição comercial e tinha ânsia de me ver com os elementos mercantis, ler, escrever e contar para me meter de caixeiro. Então aqui, né, o pai tinha fé no filho, né, enfim, então vai estudar. Eu não era um menino de virtudes, diz ele. E o Pilar vai para a escola, e detalhe, ele chega antes do professor, que deveria ser uma obviedade, né, mas agora a curiosidade está aqui, ó. Ele entrou, o professor, na sala 3 ou 4 minutos depois. Chamava-se Policarpo e tinha perto de 50 anos ou mais. E qual é o detalhe, né? O professor Policarpo se senta e só depois é que os alunos acabam se sentando. Os meninos que se conservaram de pé durante a entrada dele tornaram a sentar-se. Tudo estava em ordem, começaram os trabalhos, ou seja, começa a aula agora, tá? Só que aí a gente fica sabendo que o professor, o Policarpo, ele tem um filho ali, que é o Raimundo, e o Raimundo é caracterizado como faísca atrasada. É aquele que leva um tempo a mais para aprender aquilo que todos já aprenderam. Então o Raimundo, ele vai pedir uma ajuda na lição ali para o Pilar. Seu Pilar, eu preciso falar com você, disse-me baixinho o filho do mestre. E como é que é descrito aqui o filho do professor, o Raimundo? Chamava-se Raimundo este pequeno e era mole, aplicada inteligência tardia. Raimundo gastava 2 horas em reter aquilo que a outros levava apenas 30 ou 50 minutos. Então aquela ideia, né, de ser um faísca atrasada, de um delay para aprender algo, e tinha um medo imenso do pai, que é o professor. Raimundo era uma criança fina, pálida, cara doente, raramente estava alegre, entrava na escola depois do pai e retirava-se antes. O mestre era mais severo com ele do que conosco. Bom, aí o Pilar, lembrando, né, que o Raimundo disse, seu Pilar, eu preciso falar com você. E aí o Pilar quer saber o que o Raimundo quer. Logo, respondeu ele com voz trêmula. Começou a lição de escrita. Custa-me dizer que eu era um dos mais adiantados da escola, mas eu era, diz o Pilar. Não digo também que era dos mais inteligentes. Na lição de escrita, por exemplo, acabava sempre antes de todos, mas deixava-me estar a recortar narizes no papel ou na tábua. Ou seja, né, quando o Pilar, o narrador, terminava aqui antes os temas, as lições, ele fica fazendo aí meio que caricaturas, certo? Bom, e naquele dia ele acabou e começou a fazer o nariz do professor Policarpo ali. Os outros foram acabando, não tive remédio senão acabar também, entregar a escrita e voltar para o meu lugar. Só que aí, claro, o narrador, ele fica arrependido de ter vindo ali à escola. Por quê? Porque ele se lembrava que queria brincar, fica pensando no campo, no morro, nos amigos, repare nos meninos vadios, o Chicoteiro, o Américo, o Carlos das Escadinhas, a fina flor do bairro e do gênero humano. E para piorar, o Pilar olha para a janela e vê uma pandorga, um papagaio, uma pipa, né, enfim, e aquela coisa toda, né, da liberdade, fica mais indignado ainda por ter vindo à escola. E eu na escola, sentado, pernas unidas com o livro de leitura e a gramática nos joelhos. E aí o que acontece?
O Pilar larga essa indignação. Ele diz, fui um bobo em vir para a escola, disse eu ao Raimundo. E o Raimundo diz, não diga isso, murmurou ele. E aí o Pilar se lembra, né, que o Raimundo quer falar uma coisa com ele. E aí pergunta, o que tu quer? Raimundo estremeceu de novo e rápido disse-me que esperasse um pouco. Era uma coisa particular. Seu Pilar, murmurou ele daí a alguns minutos, que é? Você o quê? Ele, Raimundo, deitou os olhos ao pai e depois a alguns outros meninos. Um destes meninos, o Curvelo, olhava para ele, desconfiado, e o Raimundo, notando-me essa circunstância, pediu mais alguns minutos de espera. Então a gente começa a ficar curioso, né? O que o filho do professor, o Raimundo, quer com o Pilar. Tanto o Pilar começa a ficar curioso como nós, leitores, né? A gente já sabe que o Raimundo é o filho do professor, faísca atrasada. O que diz o Pilar? Eu olhei para o Curvelo e vi que ele parecia atento. Podia ser uma simples curiosidade vaga, natural indiscrição, mas podia ser também alguma coisa entre eles. Esse Curvelo era um pouco levado do diabo, tinha 11 anos e era mais velho do que nós. Bom, aí o Pilar acaba dizendo para o Raimundo, né, que o assunto que quer discutir pode ser de tarde, porque tem escola de tarde também, né? Só que o Raimundo diz, não, de tarde não, interrompeu-me ele. Não pode ser de tarde. Então agora. Agora não, papai está olhando. Na verdade, o mestre e o professor nos ficava nos olhando. E aí o Pilar e o Raimundo vão fingindo ali tudo mais e o professor volta a ler o jornal. Não esqueçam que estávamos, então, no fim da regência e que era grande agitação pública. Policarpo tinha, de certo, algum partido, mas nunca pôde averiguar esse ponto. Então, aquela ideia, né, de tentar saber o lado político do professor, para onde é que ele está pendendo, né? E lembrar outro detalhe, os castigos aqui na escola, nessa época, eram dados com a palmatória. O pior que ele podia ter para nós era a palmatória. E lá estava ela, pendurada do portal da janela à direita com seus 5 olhos do diabo. Então a palmatória aqui. Só que o Pilar começa a ver que o professor está ali, né? Lendo o jornal, lendo com interesse. O professor levantava os olhos de quando em quando ou tomava uma pitada, mas tornava logo aos jornais e lia a valer. E aí o que faz então o filho do professor aqui? Raimundo meteu a mão no bolso das calças e olhou para mim. Pilar, sabe o que eu tenho aqui? Não, uma pratinha, uma moeda que mamãe me deu. E é uma pratinha de verdade, reparem, né? Uma moeda do tempo do rei. Cuido que 12 vinténs ou 2 tostões, não me lembro. Mas era uma moeda, e tão moeda, que me fez pular o sangue no coração. Ou seja, claro, né? O Pilar quer aquela moeda para ele, o narrador quer a moeda, tá? E o Raimundo ainda pergunta, né? Pilar, tu quer essa moeda aqui? Respondi a ele que ele estava caçoando, zoando, mas ele jurou que não. Mas você fica sem a moeda? Mamãe depois me arranja outra. Só que, qual é o detalhe? O Raimundo dá a moeda para o Pilar com uma condição. Em seguida propôs-me um negócio, uma troca de serviços. Ele, Raimundo, me daria a moeda, eu lhe explicaria um ponto da lição de sintaxe que ele não conseguia entender. Não conseguira reter nada do livro e estava com medo de apanhar do pai. Só que o Pilar fica meio pensativo ali, porque diz, pô, eu já ajudei outras vezes, eu poderia ensinar de graça, não precisava pagar. A novidade estava nos termos da proposta, na troca de lição e dinheiro, compra franca, positiva, né? Toma lá, dá cá. E o pior é que é uma parte fácil da matéria, mas a gente sabe que o Raimundo é caracterizado como aquele que leva muito tempo para aprender uma coisa fácil. E agora, ele, Raimundo, recorria a um meio que lhe pareceu útil para escapar ao castigo do pai. Se ele me tem pedido a coisa por favor, de graça, ele alcançaria do mesmo modo como das outras vezes. Aí, o que pensa o Pilar? Bom, se ele está me oferecendo dinheiro, pode ser que das outras vezes eu tenha ensinado mal ou displicente, e a moeda agora traz um pouco de seriedade para a coisa. Eu não queria receber a moeda, mas custava-me recusar a moeda. E aí o Raimundo tenta passar a moeda para o Pilar, né? Tome, tome. Só que qual é o problema? O Pilar, antes de receber a moeda, ele fica olhando. Relancei os olhos pela sala e dei com os olhos do Curvelo em nós. Disse ao Raimundo que esperasse. E aí o Pilar fica dissimulando e tal, até que ele vê o momento e ele pede a moeda. Raimundo deu-me a pratinha sorrateiramente, por baixo dos panos. Eu meti ela no bolso das calças.
Bom, e aí agora, pagamento feito, restava prestar o serviço, ensinar a lição e não demorei em fazê-lo, nem o fiz mal. Então o que faz o Pilar? Ele passa a explicação num pedaço de papel. Sentia-se que despendia um esforço 5 ou 6 vezes maior para aprender um nada. Então reparem, né, o que é o Raimundo aqui. Despendia um esforço 5 ou 6 vezes maior para aprender uma coisa de nada. De repente, olhei para o Curvelo e estremeci. Tinha os olhos em nós com um riso que me pareceu um riso ruim, um riso mau. E aí o Curvelo tá de novo olhando e tá meio impaciente. O narrador começa a ver esse clima de tensão ali, né? Sorri para o Curvelo e ele não sorriu. Ao contrário, franziu a testa. E aí o que diz o narrador? Nós precisamos muito cuidado, disse eu ao Raimundo. Só que ainda falta um pedacinho porque o Raimundo não consegue aprender, né? Diga-me só isto, murmurou ele. E aí o narrador ele quer parar com a lição porque está com medo. Só que ele se lembra, né? Pô, a moedinha no bolso, pagamento dado, eu não dei ainda a lição toda. Ensinei ao Raimundo o que era, disfarçando muito. Depois tornei a olhar para o Curvelo, que me pareceu ainda mais inquieto, e o riso, que antes era mau, agora estava pior. E enquanto isso o professor dele a ler o jornal, Lia os jornais artigo por artigo, pontuando-os com exclamações, com gestos de ombros, com uma ou outra, 2 pancadinhas na mesa. Então reparem, tá um clima de tensão na aula ali, né? Enquanto que na rua o clima está convidando para sair. E lá fora, no céu azul, por cima do morro, o mesmo eterno papagaio guinando a um lado e outro, como se me chamasse a ir ter com ele. Só que acontece, de repente, o professor grita ali, né? Seu Pilar, ó, seu Pilar, bradou o professor com voz de trovão. E aí o Pilar, o narrador, se levanta, né? Mas fica todo espantado ali. Dei com o mestre olhando para mim, cara fechada, jornais dispersos e ao pé da mesa, em pé, o Curvelo. Pareceu-me adivinhar tudo. Claro, o que é óbvio ali, né? O Curvelo viu o Raimundo dando dinheiro pro Pilar, o Pilar ensinando por dinheiro. Lá foi ele e contou pro professor, tá? Vem cá, bradou o mestre. E aí o narrador, o Pilar, para na frente do professor e o professor chama também o filho, o Raimundo, né? Toda a escola tinha parado, ninguém mais lia, ninguém fazia um só movimento, né? E aí o professor grita ali pro Pilar. Então o senhor recebe dinheiro para ensinar as lições aos outros? Disse-me o Policarpo. O Pilar, eu? Dê cá a moeda que este seu colega lhe deu, clamou. E aí, claro que o Pilar não queria dar moeda. Mas aí a pressão do professor, ele pega, mete a mão no bolso e dá a moeda pro professor. E o que faz o professor? O Policarpo pega a moeda e arremessa na rua pela janela, né? E começa o sermão. Então nos disse uma porção de coisas duras que tanto o filho como eu acabávamos de praticar uma ação feia, indigna, baixa, uma vilania, e para emenda e exemplo íamos ser castigados. Aqui pegou da palmatória. Perdão, seu mestre, solucei eu, não há perdão, dê cá a mão, dê cá, vamos, sem vergonha, dê cá a mão. E aí vai começar agora a palmatória, né? Começam os castigos. Estendi-lhe a mão direita, depois a esquerda e fui recebendo os bolos uns por uns em cima dos outros até completar 12 bolos, 12 batidas que me deixaram as palmas vermelhas e inchadas. Chegou a vez do filho Raimundo e foi a mesma coisa. E dá mais um sermão ainda, reparem, chamou-nos de sem vergonhas desaforados, porcalhões, tratantes, faltos de brio. E aí o narrador tá com aquela vergonha, ele volta para a mesa, para a classe dele, tá soluçando, a mão inchada. Na sala arquejava o terror. E aí o Pilar, o narrador, olha pro Curvelo, né, o X9, o traíra ali. Cá dentro de mim jurava quebrar a cara dele na rua logo que saíssemos. Daí algum tempo olhei pro Curvelo. Ele também olhava para mim, mas desviou a cara. E o Curvelo agora fica com medo, né? Tu me pagas, tão duro como osso, dizia eu comigo. Bom, aí termina a aula pela manhã e na saída o Curvelo sai na frente, apressado, e o narrador, o Pilar, deixa o Curvelo ir na frente porque queria bater nele numa rua mais afastada ali do colégio. Quando, porém, cheguei à esquina, já não vi mais o Curvelo. E aí o narrador fica procurando ele e tudo mais, mas não acha. Mas ele pensa, né? Bom, de tarde tem escola. Só que de tarde o Curvelo faltou à escola. O que vai dizer o narrador? Ó, em casa não contei nada, é claro. Não contei da moedinha. Mas para explicar as mãos inchadas, menti à minha mãe, disse a ela que não tinha sabido a lição e que apanhei, né? Bom, aí o narrador vai dormir e chega a sonhar com a moeda.
tá? Chega a sonhar que achou ela na rua e tudo mais. E de manhã acordei cedo. A ideia de ir procurar a moeda me fez vestir depressa. O dia estava esplêndido, um dia de maio, um sol magnífico. E o detalhe, né, que ele ganhou calças novas da mãe, umas calças amarelas, e a mãe tinha dito para ele, né, não vai sujar essas calças aí, tá? E o que pensa o Pilar? E se eu chegar cedo na escola e procurar por onde o professor tocou a moedinha? Vou lá procurar. Piquei o passo para que ninguém chegasse antes de mim à escola. Ainda assim, não andei tão depressa que amarrotasse as calças. Ele estava preocupado, né, com as calças amarelas, né? Não, que elas eram bonitas. Mirava elas, fugia aos encontros, fugia ao lixo da rua, tá? Ele sabe que não pode sujar as calças aqui, né? Mas o que ele vê? Na rua encontrei uma companhia do batalhão de fuzileiros, tambor à frente rufando. Não podia ouvir isto quieto. Então reparem aquele som, aquela marcha, vou encantando o narrador aqui. Ele já não está mais nem pensando na moedinha, nem pensando na escola. Só aquele som, a batida do tambor e tudo mais, né? Eu senti uma comichão nos pés e tive ímpeto de ir atrás deles. E qual é a solução do narrador? Outra vez ele fica naquela indecisão, né? Aquela vez era, vou ao morro, vou ao campo, foi à escola. Agora, né? Vou procurar a pratinha, a moeda, vou à escola? Não, sigo os tambores. Afinal, não sei como foi, entrei a marchar também ao som do rufo. Não fui à escola, acompanhei os fuzileiros, depois enfiei pela Rua da Saúde e acabei amanhã na Praia da Gamboa. Ou seja, um roteiro totalmente diferente do que ele planejou. E o pior, ele diz, ó, voltei para casa com as calças sujas, enxovalhadas, certo que ia apanhar da mãe então, né? Sem a pratinha no bolso, sem a moeda, nem ressentimento na alma. Volta sujo, sem moeda, mas qual a moral de toda essa história aqui? Que tem toda a questão irônica também, né? E contudo a pratinha era bonita, ok, mas foram eles, Raimundo, o filho do professor, e o Curvelo o traíra, Raimundo e Curvelo que me deram o primeiro conhecimento. Qual é o primeiro conhecimento que o Pilar está dizendo que recebeu? Um da corrupção e outro da delação, mas o diabo do tambor. Bom, então até nesse conto de escola aqui o Machado consegue mostrar essa questão pessimista, né? Porque quais foram as primeiras lições que o narrador recebeu da escola? O conhecimento da corrupção por parte do Raimundo, filho do professor, ou seja, pagar por lição, pagar por tema, tá? E o conhecimento da delação por parte do Curvelo, que denunciou os dois para o professor. Então reparem, né, ironicamente, essas foram as primeiras lições que a escola proporcionou ao Pilar. Raimundo e Curvelo, que me deram o primeiro conhecimento. Um, o da corrupção, que foi o Raimundo. Outro, o da delação, que foi o Curvelo. Se inscrevam no canal Leituras Obrigatórias aí, pessoal, deem a força.